batatas assadas com manteiga e alecrim, uma farofa de maracujá e um lombo feito com um molho de mostarda de Dijon. Um prato muito rápido, muito simples, que você pode estar fazendo. Assim como a azeitona, ela precisa ser esmagada, moída, para que se exale e para que se extraia aquilo que é de melhor dela, que é o azeite puro. Assim somos nós na nossa vida. A verdade é que o que carregamos dentro de nós e aquilo que de verdadeiramente somos, muitas das vezes aparece nos momentos de maior pressão. Você pode estar imaginando, Rafael, eu sou um cara bom, eu sou alguém que me dou bem com a vida, mas pisa no pé dele para você ver. Pisa no mindinho, você vê que de fato aquilo que está dentro dele vai soltar para fora. Assim também é num casamento. Às vezes a gente fala, não, mas eu me dou bem. Às vezes está tudo certo, mas às vezes usamos o nosso cônjuge de pinico. Às vezes usamos ele, ou seja, a esposa, às vezes se trabalhou fora ou se ficou em casa, tão cansada da rotina, ou principalmente agora o marido, a quem eu falo, às vezes durante toda a pressão de trabalho, quando chegamos, a primeira coisa às vezes que somos desafiados é literalmente descarregar toda aquela pressão, descarregar toda aquela frustração, descarregar todo aquele cansaço, às vezes em quem menos tem culpa. Da mesma forma, em relação à questão de uma discussão, você já percebeu que às vezes, dentro de uma discussão um pouco mais acalorada, acontece aquela situação de você falar algo e dizer, eu nem queria falar isso, eu literalmente não queria falar. A bem verdade é de que a nossa boca fala aquilo que o coração está cheio. E eu digo para vocês que não adianta nós estarmos criando um molde externo de um homem, de alguém que merece um respeito da esposa e dos filhos, se de fato estamos constantemente assistindo situações que não agradam a Deus, estamos ouvindo músicas que não vão nos levar ao pensamento em Deus, à limpeza, e principalmente nós não estamos fazendo como a primícia das nossas vidas seja a palavra de Deus. Estarmos com Cristo, estarmos indo constantemente a Ele para a gente de fato sermos limpos. A Bíblia fala que a palavra de Deus é a água que limpa. Você imagina? Diante de tanta sujeira deste mundo, diante de tantas circunstâncias, é só a gente sair de casa que existe outdoors com imagens, a gente ouve conversas, a gente está no meio de situações, a gente pega o celular, somos bombardeados por informações, seja por pornografia, por sensualidade, ou às vezes algumas conversas e piadas de baixo calão, às vezes de questões que interferem muito em a nossa vida. E aí, como limpamos disso? Como saímos desse nó? Como saímos desse laço, né? Desse balde sujo? Eu digo para você, com absoluta certeza, que a palavra de Deus, ela é água que nos limpa. Corremos diariamente. Eu lembro uma vez que havia uma preocupação minha com a minha esposa em relação aos nossos filhos, dizendo, puxa vida, né? O que será, né? Que os nossos filhos indo para a escola, a gente sabia, né, como seja uma escola particular, seja uma escola pública, de como hoje a juventude, a adolescência, como está solta, como está indo para influências totalmente depravadas, e a gente angustiados, com o coração na mão, eu dizia, olha, que seja uma luta diária nossa, porque lá haverá influências que vão sujar eles, mas aqui nós lavaremos ele com a água da palavra. Então diariamente a gente começou a fazer dessa forma, e aí diariamente eu sentava a minha família e dizia, vamos fazer um momento com Deus, vamos aqui limpar um pouco a nossa alma com a palavra de Deus. Então é dessa forma
que algumas questões que dentro de nós precisam ser alinhadas para que depois o externo apareça, que se inicia com se lavar da palavra, com a questão de estarmos juntos com a intimidade com Deus no nosso quarto, a sós, quieto. Isso é o ponto principal. Evidentemente que isso não é o ápice. O ápice é um crescimento com Deus ao ponto dele nos lapidar no nosso caráter diariamente. Mas estarmos começando a sair um pouco dessas influências, esse é um ponto principal dessa caminhada, dessa montanha. Nesse momento aqui eu vou fazer aqui a nossa batata e o nosso lombo. Para a gente montar um prato simples, você precisa apenas aí de batatas, de lombo, e eu vou fazer aqui uma manteiga para a gente poder estar colocando na batata para ela finalizar no forno, e no lombo depois eu vou passar aqui um molho branco com um pouquinho de mostarda. Então vai ser um molho de mostarda no lombo e batatas na manteiga com alecrim. Olha, na batata em si eu já cozinhei a minha batata, mas você apenas corte ela numa barca de 4 para que você tenha algumas batatas rústicas. Ela embarca, né, como se fosse um barquinho, e aí a gente coloca ela na água com um pouquinho de sal por em torno aí de 7 a 8 minutos. Não deixa ela ficar muito mole, para ela não perder também a sua textura, a sua beleza. Mas eu acredito que em 8 minutos no fogo com um pouquinho de sal, ela já vai criar. Você espeta ela um pouquinho aí com a faca, você já tem uma batata preparada para a gente passar ela na manteiga e colocar na nossa forma, para a gente poder finalizar ela lá no forno. Então, feito isso, eu cortei as minhas batatas, elas já estão prontas. Eu vou colocar aqui um pouco da manteiga, ó, uma colher de manteiga. Vou pegar minhas batatas, que elas já estão aqui, já pré-cozidas. Eu tenho meu alecrim, eu vou deixar o alecrim ele inteiro, tá? Eu vou dar só uma tirada aqui nos raminhos, pra gente poder tá tendo essa batata. A ideia aqui é só envolver um pouquinho a manteiga nessa batata. Lembro, essa batata ela foi pré-cozida por em torno aí de 8 minutos, para a gente poder apenas finalizar ela no forno. O meu forno já está ligado, tá bom? Então esse prato é um prato rápido, que você pode estar preparando ela, dando um tempo até de você limpar as louças e chamar a esposa para sentar aí e conversar e ter esse momento, né? Olha só, aqui tá as minhas batatas, em torno aí de uma batata e meia por porção. Eu acho que aqui já vale já pra gente poder estar tendo esse acompanhamento da carne. Ó, a batata em volta. Vou colocar um pouquinho da minha pimenta, um pouquinho do meu sal, triturado na hora. Uma vez feito isso, está perfeito. Vou colocar meu azeite aqui, ó. Já posso estar colocando a minha batata nesse cantinho, para a gente poder estar já passando o nosso lombo. Eu vou utilizar aqui o lombo de porco. Acho ele super macio, super gostoso. Não é uma carne nobre, né, de muito valor, de alto valor. Então é possível a gente poder estar fazendo. Vou temperar ele aqui com sal, com pimenta. Nesse caso eu vou colocar um pouco de azeite, tá bom? Para mim estar fazendo o meu lombo aqui, ó. Um pouquinho do óleo.
A manteiga em si, ela faz com que realmente pode ter uma queima, por causa que a gente vai ter um pouco mais de tempo aqui na nossa frigideira. Então a gente precisa do azeite justamente para segurar um pouco isso. No final, a gente vai finalizar com um pouco de manteiga também. Vou aumentar um pouco o meu fogo. E aqui a ideia não é cozinhar por completo. Como eu falei para você, dentro de um restaurante, geralmente a gente não faz ele totalmente na frigideira ou na grelha. Geralmente a gente dá uma selada na carne, seja no grill, no charbroiler ou seja numa chapa. Depois a gente envolve com a manteiga, coloca uma erva e a gente coloca essa carne para finalizar no forno, para a gente dar o ponto nela. Então esse é o ponto que a gente vai fazer. A gente passou a batata na manteiga com alecrim, um pouquinho de sal, pimenta. Estamos fazendo a mesma coisa agora com o lombo, apenas dourando ele para a gente finalizar no forno. Essa receita, ela faz com que a gente consiga justamente aquilo que eu falei. A gente vai preparar, colocar no forno, é o tempo de depois deixar tudo limpinho e chama a esposa com a louça limpa, com a mesa feita, apenas para uma conversa. Em torno aí de 2 minutos você já pode virar o lombo. Lembrando que eu não coloquei a manteiga, porque geralmente a nossa manteiga ela pode escurecer muito rápido, e por mais que tenha um pouquinho de manteiga aqui, a gente precisa que faça esse efeito de dourar também a carne. Vou virar agora o nosso lombo. E desse lado eu vou colocar um pouco mais de pimenta e de sal. Sendo assim, a gente consegue o sal, ele triturado na hora, a pimenta triturada na hora, a gente consegue também extrair um pouco mais de sabor, justamente daquilo que a gente estava falando. Aquilo que é triturado na hora, aquilo que é esmagado, assim como uma erva, assim como uma flor, assim como um sal, uma pimenta, você consegue sentir o verdadeiro sabor, o verdadeiro aroma, aquilo que é esmagado, triturado na hora. Bom, acredito que já fez o efeito que a gente precisa. Vou desligar agora aí a nossa frigideira e vou colocar aqui, ó. Vou colocar o meu lombo. Nesse caso, eu vou colocar um pouquinho mais de manteiga na minha frigideira. Um pouquinho mais na minha frigideira. Vou colocar aqui o alecrim. E vou regar com alecrim e com manteiga. Bom, nós temos aqui a nossa batata, o nosso lombo com a manteiga e alecrim. Vamos jogar no forno, e aí dá um tempo da gente poder estar limpando um pouco essa mesa, e a gente já volta. O lombo com as batatas estão no forno e a gente vai preparar rapidamente aqui o nosso molho. Eu vou utilizar a mesma frigideira que a gente fez o lombo, e vou colocar um pouquinho mais de manteiga. Hoje na minha casa eu não tinha um creme de leite fresco, que eu gosto mais de utilizar. Hoje eu fiz um molho branco para a gente utilizar nessa receita. Esse molho branco eu coloquei um pouquinho de manteiga, um pouquinho de farinha, fritei um pouquinho de alho, né, na manteiga, um pouquinho de farinha. E depois eu coloquei leite, e com o fouet eu fui colocando e tirando as pelotinhas, transformando ele num molho branco. Então, se você tiver molho branco ou creme de leite, pode se fazer o uso. Ó, vou colocar aqui nosso creme de leite.
Eu vou abaixar um pouquinho mais a minha panela. E aqui eu coloco um pouquinho de uma mostarda. Se você não tiver a mostarda Dijon, você utiliza a mostarda normal, a nossa mostarda comum amarela. Nesse caso eu coloquei aqui a mostarda Dijon para a gente poder ter um pouco mais de sabor. E eu gosto também de se colocar um golezinho de vinho para a gente poder ter um pouco mais de sabor. E você não se preocupa em relação ao vinho. Eu não faço o uso do vinho para bebida, eu não apoio o uso da bebida alcoólica, mas para fins de culinário, né? Para fins da culinária, eu acho que ajuda muito no sabor. E quando a gente aquece a panela, o álcool evapora, se tornando um molho aí super legal para a gente poder estar experimentando. Bom, um molho pronto. E aqui para mim está muito bom. Eu só vou colocar um pouco da pimenta e do sal. E aqui eu desligo. Vou desligar. A pressão dentro de um casamento, ela não tem como o intuito de separar o casal, mas é de produzir um caráter no casal, no casamento. Romanos 5, 3 a 4 diz assim, que a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança, ela produz um caráter aprovado. E esse caráter, ele produz esperança. Então, dentro desse contexto de casamento em si, nós somos lapidados por Deus também com as adversidades e com as tribulações que a gente passa, com as questões que estamos vivendo diariamente. E isso faz com que a gente entenda que a tribulação, que as provações, elas não vêm para nos separar. Elas são usadas por Deus também para nos unir, para que de fato é quebrado dentro de nós muito orgulho, é quebrado dentro de nós às vezes muita arrogância. Cada aperto e cada situação é um convite a Deus para sermos mais aprovados em paciência, em longanimidade, em mansidão. Vai nos lapidando de uma forma como Deus deseja que sejamos. Agora já o meu despertador aqui deu em torno aí de 8 a 10 minutos. Eu acredito que o meu lombo está pronto com as batatas. Eu vou ali buscar para a gente poder estar finalizando esse prato. Bom, aqui está. Eu já tenho então as nossas batatas, nós temos os lombos. Já fiz um molho, que é um molho branco com um pouquinho de mostarda. E eu fiz aqui uma farofa de mandioca, mas na verdade eu coloquei aqui maracujá. Eu apenas refoguei aqui manteiga com um pouquinho de alho, bastante manteiga. Coloquei uma polpa de maracujá e aqui eu utilizei com a farinha de mandioca e depois temperei com salsinha, sal, pimenta. Fica algo bem gostoso, bem cítrico. Vamos montar esse prato aí de uma forma muito simples. Olha, as batatas, elas já estão pré-cozidas, passadas no alho. Ó, eu acho que aqui já está perfeito. E eu vou colocar aqui o nosso lombo. O lombinho com a nossa farofinha de maracujá. Aqui eu aproveito um pouco dessa manteiga para estar jogando em cima da batata. Ó. E eu tenho aqui o meu molho, que é um molho branco com um pouquinho de mostarda. Aqui a gente pode estar decorando com um alecrim. E nós temos aqui batatas assadas com manteiga e alecrim, uma farofa de maracujá e um lombo feito com um molho de mostarda Dijon. Um prato muito rápido, muito simples, que você pode estar fazendo, degustando aí em casa. E falando ainda em relação
a questão de se extrair quando somos pressionados, aquilo que está dentro de nós. A minha pergunta para você é: quando você está sendo pressionado, o que sai dentro de você? Quando você não é culpado de uma questão que estão te colocando como alguém culpado, a minha pergunta é: para onde você corre? Você ainda pensa em fazer a justiça com suas mãos? Eu não estou dizendo que não se deva defender, mas mesmo em situações que de fato somos colocados à prova, seja dentro de um casamento, seja no trabalho, o certo é que se você tentar fazer as coisas do seu jeito, se você tentar fazer a justiça da sua forma, brotando da ira que há dentro de você, pode ter absoluta certeza, Deus tira a mão disso. Mas quando você é extraído, quando você é pressionado, o que precisa exalar dentro de você é um bom perfume de Cristo. É um caráter de um homem segundo o coração de Deus. E eu não me dou a oportunidade e não desejo assim viver, de estar misturando, de estar fazendo as justiças com as minhas mãos, mas de estar dentro da minha casa, de estar ministrando aos meus filhos, de estar mostrando de que é possível, mesmo quando se extraído, mesmo quando pressionado, você exalar o bom perfume de Cristo. Seja esse perfume dentro da sua casa, seja esse perfume isso com a sua esposa, seja esse perfume de Cristo com seus filhos, e a paz de Deus, ela estará dentro da sua casa, dentro do seu lar. Eu agradeço muito por você ter ficado até aqui. Eu peço a você que se inscreva no canal Homens de Fogão, que você compartilhe as nossas mensagens, que você divulgue para que outros homens também sejam impactados com a presença de Deus, com palavras simples, com um prato simples, mas de fato genuíno. É feito para a glória de Deus. Eu agradeço a você, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço.